Fernando Pessoa. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Essa questão de fingir, principalmente com o Fernando Pessoa, ele que teve a questão dos heterônimos. Nós temos na poesia, na literatura, alguns escritores que usam de pseudônimos, que são nomes falsos, né? Quando eles não querem manchar sua reputação com obras imaturas, então eles usam um nome falso. Geralmente no primeiro livro, primeira obra. Algumas mulheres também pelo preconceito da época do romantismo ali, como por exemplo George Sand, que era uma mulher, usava um nome masculino para publicações, óbvio, por devido ao preconceito da época. Então, o pseudônimo seria um nome falso. Já o heterônimo seria uma espécie de outra identidade poética. A pessoa foi meio que precursor nisso. Seria mais ou menos nos dias de hoje um escritor na rede social com vários perfis diferentes. Ele seria um escritor revolucionário, meio que de esquerda, meio social. Ele teria um outro perfil totalmente oposto. Outro perfil místico, outro perfil religioso. E brincasse com isso, né? Mais ou menos por aí. Vale a pena pesquisar. Então, esse poema de Fernando Pessoa, que é muito conhecido, essa frase. Poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir a dor que deveras sente. E as pessoas ficam aí na parte do fingir, né? Do fingimento. Então um poeta não sente de verdade, ele finge. É tudo obra artística, né? É tudo drama. Mas, na verdade, a etimologia da palavra fingir tem a ver com moldar. Moldar o barro. Então, fingir, na raiz, no significado antigo, tinha a ver com moldar a argila, o barro. Tem a ver com artesão. E a arte também tem a ver com artesão. Então, o artesão é o homem que trabalha com as mãos, faz a arte, manualmente. E a poesia, o lirismo, tem muito disso, é o fazer poético. A poiese também tem a ver com fazer. Eu entendo nessa questão do até onde a empatia do poeta, do escritor, do lirismo, ele consegue ir ou ele não consegue ir. Até onde a nossa empatia, ao ler um poema, nós sentimos ou deixamos de sentir, ou conseguimos alcançar. Fico pensando nessa questão da dor fingida, né? Talvez o poeta Fernando Pessoa, ele tivesse dores, suas reflexões filosóficas, coisas que ele pensava, que estava passando, que não adianta. Você vai falar para os outros, para o seu interlocutor, mas ele não vai ter essa capacidade total de se colocar no seu lugar, né? A empatia. Até o conceito de empatia, eu demorei para entender um pouco isso, mas empatia não é você saber o que o outro está pensando, é você se colocar no lugar do outro para ver o que ele está pensando, sabendo que você não é o outro, e nunca vai ser, e nem ele é você. Então, por mais que você entenda a dor do outro, eu estou passando por uma questão de saúde, uma questão pessoal, sentimental, você vai compreender aquilo, vai ter uma noção, né? Você vai usar uma analogia, algo que você já passou na sua vida, parecido, ou alguém que você conhece, próximo. A questão da empatia é se colocar no lugar do outro. Mas o outro não é você, nunca vai ser. Então talvez você naquela situação até poderia lidar bem com aquilo. Mas o outro, como já foi falado, não é você. Ele não vai passar bem por aquilo. Ele tem uma outra reação, outra perspectiva, outra visão de mundo. Ele teve outra criação, ele leu outros livros. Ele tem outros traumas, outras questões, outras cismas. Então esse poema do Fernando Pessoa ele é bem mais complexo do que a gente pode tentar alcançar. Até o título, autopsicografia, a questão da psicografia, né? Nós pensamos até na parte do espiritismo, onde o médium ele vai, meio que baixa, ele encarna uma questão, uma inspiração do além, né? Mediúnica. Ele escreve cartas de pessoas que já se foram, para parentes, a psicografia, mas aqui no caso é uma autopsicografia. Ele está meio que baixando uma coisa dele mesmo, né? Um sentimento que está tão no interior dele que nem ele mesmo conhece.
É a razão que a própria razão desconhece, né? O coração tem suas próprias razões, né? Então essa questão da empatia me veio à cabeça, de você tentar se colocar no lugar do outro. Mas você nunca vai ser o outro. Eu tenho um certo amigo, não vou citar o nome, que ele, há alguns anos, ele tirou a própria vida. Enfim, até tem uma polêmica para se debater aqui, não vamos questionar a respeito do ato, mas ele tirou a própria vida e, assim, é uma situação realmente muito complexa. Você meio que chega numa... É até difícil expressar isso. Você tem uma relação de pena e raiva da pessoa, né? Pena por causa dos familiares que ficaram, toda aquela dor que causa. Você sabe que a pessoa estava passando no interior dela, você era um amigo íntimo, você foi criado junto, você viu os traumas que a vida causou nele, as rasteiras que ele tomou, todas as problemáticas, os obstáculos, as coisas emocionais, enfim. Mas por outro lado, você meio que fica com raiva, digamos assim, que assim, precisava ser tão radical, mas ele não pensou nem nos que ficaram, e você não chega a conclusão nenhuma. Então a empatia é mais ou menos isso que eu fico pensando. Você entende, mas não entende. Então quando você transpõe isso para um verso, para um poema, você que é poeta, tenta escrever, ou ao menos se arrisca em alguns versos, eu já arrisquei muito, tem muita coisa escrita, não me considero nenhum escritor profissional, mas enfim. Você meio que tenta externar esse sentimento, mas você pode estar sentindo aquilo naquele exato momento. Você está passando por uma depressão, por um lamento, um luto, você está passando por uma situação de rebeldia, de revolução, você foi deixado para trás, foi largado, abandonado. Naquele momento daquele que você vem um extra, uma inspiração, você escreve aquele verso, você externa aquilo, fica eternizado. Você escreveu naquele exato momento que você estava sentindo. Mas se eu voltar a ler esse poema daqui a alguns anos, eu mesmo tinha várias coisas escritas no caderno, alguns consegui salvar, e eu não sou mais aquela pessoa de antes. Então aquilo ali é como se fosse uma dor fingida, né? Uma dor modelada. Já que fingi de modelar, eu modelei aquela dor naquela época, naquele jeito, naquele instante. Eu tenho até um poema escrito na porta do meu guarda-roupa. Vou tentar ler daqui. O momento é transitório, inútil tentar retê-lo. Impossível? É possível descrevê-lo? Descrição discreta, o instante este, momento, perdi-o falando sobre o mesmo. Mas o apreendi nesses versos escritos, que duram um tempo em que são lidos e relidos. Então, o tempo que eu perdi escrevendo isso na porta do guarda-roupa, que faz muito tempo, não lembro que ano foi. Acho que foi por volta de 2015, não me lembro bem, não botei data. Eu perdi aquele momento escrevendo, mas ele ficou eternizado, porque toda vez que eu ler e reler, ele vai ser concretizado, materializado. É muito interessante essa questão da poesia, dessa autopsicografia que Fernando Pessoa nos chama nesse poema bastante conhecido. Então essa questão da empatia e do lirismo está bem interligada, né? E é bastante complexa. É um exercício bem abstrato. Você lê, relê um poema. Contanto que você lê um poema, você não está lendo o mesmo poema. Quando eu ler esse poema novamente daqui a 10 anos, eu terei mais de 40 anos. Eu serei um outro homem. Quem sabe eu terei... Minha família será maior, menor. Talvez eu esteja morando em outro lugar. Então eu acho muito interessante esse poema do Fernando Pessoa. E até a poesia em si, essa questão do lirismo. De você ler o que está passando no exato momento e você nunca é o mesmo. Outro poema do Fernando Pessoa, O Mar Português, português com Z, né? Que é a grafia da época. Fernando Pessoa de 1914, por ali, né? Na época que ele inaugura o realismo em Portugal, com a sua revista Orfeu. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Mais uma vez a questão da glória de Portugal, né? Ele faz uma evocação
Quem sabe até dos seus autores prediletos, como Camões, que também é português. Ele está aqui resgatando esse saudosismo em Portugal, que foi considerado o orfismo, né? Esse sonho dessa época de que Fernando Pessoa reacendeu, esse saudosismo de Portugal. Portugal é banhado pelo mar praticamente quase todos os lados, é quase uma ilha, né? É a península ali, ibérica. O Porto, daí que veio o nome Portugal, Porto Cali, né? Que ele já nasce com Porto. Então, Porto, navegação, mar, está bem intrínseco à história de Portugal, as grandes navegações, as descobertas. Ele resgata tudo isso no seu poema tão curto. E fala de saudade, de mar. E a famosa frase também, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, que virou até clichê, até poesia de Butkin, né? De canção melodramática. Mas se você parar pra pensar, é bastante profundo, né? Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. As coisas só valem pelo tamanho da sua alma, né? Você só alcança a profundidade se você já tiver certa profundidade, né? A sua mente só se expande se ela já for, de certa maneira, expandida. É igual conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você vai querer conhecer. Instrui o sábio e ele te amará. É bem complexa essa questão da literatura, da poesia. Autor e obra, lirismo e poesia. E nós que lemos o que está escrito. Toda vez que você reler uma obra, você tente captar coisas novas. Tente sugar mais desse mar. Dessa dor fingida. Até onde ela é fingida, até onde ela não é. Dor que deveras sente. Faça essa autopsicografia você também. Tente mergulhar um pouco nele. Os poemas de Fernando Pessoa.